Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, do capítulo 1, do versículo 12. O título dessa mensagem é A Obra que Não Parou, as marcas de uma igreja que continua a obra. Diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, era necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 escolheste, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Pai, no nome de Jesus, abençoa nesse instante a meditação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós que aqui estamos, com aqueles que estão nos escutando ou que ainda verão no futuro. Aplica a Tua Palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Na mensagem anterior, nós aprendemos 3 verdades, com base em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11. A primeira verdade que nós falamos na época foi que Jesus ele continua a obra que iniciou no Evangelho, ou seja, Jesus ele iniciou a sua obra lá no Evangelho de Lucas, porque Atos é como se fosse uma continuação de Lucas. Jesus começou essa obra e essa obra continua hoje. Ele continua à frente da sua igreja fazendo a obra que ele iniciou. Ele não parou com a sua ressurreição e nem com a sua ascensão, mas ele continua essa obra nos nossos dias, no nosso meio. Amém? Segunda verdade que nós falamos foi que a obra de Deus, ela avança pelo poder do Espírito Santo. Quando ele disse que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então é no poder do Espírito Santo que a igreja atua, não é na nossa força, não é no nosso talento. Apesar de termos pessoas talentosas, pessoas com dons no nosso meio, mas é o poder do Espírito Santo quem capacita a igreja a fazer aquilo que a gente faz. Por quê, pastor? Porque é uma obra espiritual. O pastor Pedro ele tem constantemente falado sobre isso. A obra que a igreja faz é uma obra espiritual. É diferente de uma obra que faz uma ONG, é diferente de uma obra que faz uma entidade para-eclesiástica. É algo espiritual porque, principalmente, nós levamos a mensagem de salvação. E a salvação,
é algo espiritual, é algo sobrenatural. Ela não é um convencimento humano. Então tem que ser realmente algo sobrenatural e é o Espírito Santo que aplica aos corações a obra de Cristo na terra. E a terceira verdade que nós falamos foi que essa obra não pode parar hoje, enquanto Jesus não voltar. Quando ele estava subindo aos céus e as pessoas olharam para ele e os anjos disseram: por que estáis assim olhando, varões galileus? Esse mesmo que Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele há de voltar. Então, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Amém? Quem está aguardando a vinda de Jesus? Quem está aguardando a vinda de Jesus mais forte do que saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo? Porque Copa tem a cada 4 anos. A volta de Jesus vai marcar o final da história. Amém? Em que toda a obra da redenção vai ser concretizada. E até lá, a obra vai continuar. Pastor Pedro está com 60 anos de idade. Se Jesus não voltar nos próximos 30 anos, 50 anos, com certeza ele vai encontrar com o Senhor, né? Com mais cabelo ou menos cabelo, não importa, mas ele vai e a obra de Deus vai continuar, porque no lugar dele que está indo, tem o Leandro que está colocando cabelo agora também. Então, por falta de cabelo, não vai ser. E o pastor Edivan também que está dando uma chapeada ali, né? Então, a obra vai continuar e até Jesus voltar. Amém? Amém. Tinha que ser, né? A pergunta é a seguinte: qual é a característica da igreja que vai fazer essa obra? Se essa obra ela vai ser feita pela igreja, quais são as características? Como é que essa igreja vai agir? O que é que Deus deseja nessa igreja para que ela seja instrumento dele para continuar a sua obra? E esse texto que nós lemos, ele vai responder exatamente essa pergunta. É um texto, irmãos, que aparentemente é simples, né? Não tem algo assim, nenhum relato de um milagre acontecendo aqui, não tem um sermão público pregado dos apóstolos, não tem relato de conversão, mas há algo extremamente importante acontecendo aqui nesse texto, que é que nesse texto, Lucas, ele mostra o DNA da igreja, dessa igreja que vai fazer a obra de Cristo até ele voltar. E é por meio dessa comunidade que Deus está moldando aqui, no comecinho, é que Deus vai usar essa comunidade, esse povo simples, para fazer essa revolução e esse evangelho ter chegado até nós. É um milagre. Pessoas simples, indoutas, sem treinamento, sem qualificação, sem internet, sem rede social, sem like, sem engajamento, mas a obra de Deus que começou ali, ela tem chegado até nós, porque eles foram testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é Fortaleza. Amém? Então veja, é algo sobrenatural que Deus vai fazer por meio da igreja. Pastor, e quais são as características? Já que a obra não parou, quais são as características dessa igreja, dessa obra? Primeiro, essa obra ela vai continuar por meio de uma igreja que está unida. Diga, unida. Versículo 14, todos perseveravam unânimes em oração. A palavra traduzida em português por unânimes é a palavra grega, eu não vou nem citar o nome da palavra, mas ela traz o sentido de que todos estavam com a mesma mente, todos estavam com o mesmo propósito, todos estavam na mesma direção. Ou seja, a igreja não era uma coleção de indivíduos independentes, cada um com o seu projeto, cada um com a sua vontade, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Um dos apóstolos queria de um jeito, outros queriam de outro. Não, eles estavam unânimes, eles estavam com um só propósito ali, unidos em oração. Amém? As decisões, elas eram compartilhadas, eles caminhavam juntos. A própria escolha de Matias para substituir Judas foi uma decisão conjunta. Então, a igreja ela estava unida. Isso me
me lembra o seguinte, uma orquestra. Uma orquestra, ela só produz um som bonito quando todos que estão ali naquela orquestra, eles estão tocando na mesma partitura. Porque senão vai dar dissonância, senão um vai tocar de um jeito, outro vai tocar do outro, e aí não vai ter aquela harmonia. A igreja é como se fosse uma orquestra, em que cada um de nós está tocando, mas não para a sua própria vontade, mas está tocando, está trabalhando, está agindo para a glória de Deus. Amém? Então, entenda o seguinte, tem uns irmãos que estão aqui no púlpito, que às vezes eles têm mais visibilidade pelo fato de estarem aqui, porque alguém tem que estar aqui. Mas você tem que entender o seguinte, mesmo você estando aí, você é importante e você faz parte dessa orquestra que Deus quer usar para levar a sua obra adiante. Amém? Diga assim, eu sou parte dessa orquestra. Você é parte. Por quê? Porque você foi salvo. Se você foi salvo, você é corpo de Cristo. E no corpo não existe, no corpo, um membro sem função. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Amém? Então, quando não há unidade, há ruído. Quando não há unidade, não há harmonia, há confusão, há divisão. E quantas vezes a igreja tem sofrido por pessoas que, ao invés de querer andar num só propósito, estão querendo fazer o seu próprio ministério, estão querendo fazer o seu próprio nome. E aí, meu querido, deixa eu lhe dizer, isso sangra, isso é ruim para a igreja, porque todos nós temos que estar unidos, porque onde há divisão, a missão que nós temos, ela é enfraquecida, porque há escândalo, há confusão, há tristeza, a gente sendo machucada, e isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós estejamos juntos e misturados, fazendo a sua obra. Amém? Amém. Então, onde existe unidade, a igreja se fortalece. Primeira coisa, a característica da igreja que vai continuar essa obra é unidade. Segunda característica dessa igreja é uma igreja que ora. Olha o que é que diz aqui no versículo 14. Todos estavam unânimes em quê? Em oração. Antes do Pentecoste, houve oração. Antes do poder de Deus descer, houve ajuntamento e houve dependência do Espírito Santo. Antes da expansão da igreja, houve um momento de busca, houve um momento de ajuntamento em torno da oração. A igreja, irmãos, ela nasceu ali no cenáculo. A igreja, ela nasceu de joelhos. A igreja, ela não nasceu correndo. A igreja nasceu ajoelhada. Eles estavam ali ajoelhados, orando, buscando, porque eles diziam, Senhor, estão nos perseguindo, estão querendo atrapalhar a tua obra. E eles não pediram para Deus proteger, para Deus guardar, para Deus tornar invisível. Eles disseram apenas assim, Senhor, dá-nos mais ousadia para continuar pregando a tua palavra. Então, a igreja, ela nasceu de joelho. E não existe avivamento sem oração. A gente faz um avivar aqui, mas você precisa entender que o avivar é um evento que a igreja faz anualmente, mas a igreja precisa estar avivada nos outros dias do ano. Amém? Porque se não houver esse avivar que vem por meio da oração, não vai ter poder do Espírito Santo para curar, para transformar, para Deus responder, para Deus restaurar, para Deus fazer aquilo que Ele faz no dia a dia da igreja, no cotidiano, no corriqueiro. E é isso que Deus faz. Irmãos, quando Deus faz algo extraordinário, por meio de uma cura, um milagre, algo sobrenatural, aquilo ali é milagre. E milagre, o que é que caracteriza o milagre? É exatamente o fato de ser esporádico, de ser escasso. Senão não é milagre. Se algo acontece corriqueiramente, deixa de ser milagre. E aí ele passa a ser algo cotidiano, algo comum do dia a dia. Mas a igreja, ela vive a palavra no dia a dia. E nós precisamos desse avivamento no nosso dia a dia. Nós precisamos estar avivados na nossa vida, diariamente, quando estamos trabalhando, quando estamos
brincando, quando estamos nos divertindo, quando estamos passeando, quando estamos em casa com os nossos filhos, com a nossa família, quando estamos na igreja, o avivamento ele vem por meio da oração. Por isso que a igreja ora, porque nós não fazemos o que fazemos com base na nossa capacidade, mas no poder e na dependência do Espírito Santo. Amém? Pastor, por que a igreja precisa orar? Porque nenhum rio ele continua fluindo se ele for desconectado da sua fonte. Todo rio tem uma nascente. Tem ou não tem? E aquela nascente ali é o tempo todo que vai jogando água e vai fazendo com que aquele rio tenha vida, com que ele continue. Se aquela nascente for estancada, o rio morre. Por quê? Porque o rio não tem vida em si. Ele não tem vida própria. Ele precisa estar conectado à fonte. A igreja não tem vida em si mesmo. A igreja precisa estar conectada à fonte. E essa conexão se dá por meio da oração. Amém? Amém? Então, se você não ora, você não simplesmente consegue viver a vida cristã que Deus tem para você. Por quê? Porque a vida cristã ela não é vivida de forma natural. Neste mundo, nós não conseguimos viver a vida cristã de forma natural. É algo sobrenatural, porque a barreira é grande. A gente tem que nadar contra a correnteza. Os nossos valores são contrários aos valores que o mundo prega. Então, não é uma questão de brigar de esquerda, de direita ou coisa do tipo, mas é algo que requer um poder sobrenatural para poder enfrentar demônio. Você acha que a gente vai enfrentar demônio simplesmente com cursos, com conhecimento ou com eventos? Não. O poder do Espírito Santo precisa estar na nossa vida para a gente chegar para o endemoniado e dizer, sai em nome de Jesus. Porque se a gente chegar e disser, em nome da igreja Nova Criação, sai. Ele vai sair? Não. Em nome do pastor Pedro que faz crossfit, sai. Ele vai sair? Claro que não. É o poder do Espírito Santo. Amém? Ele vai dizer, o pastor Pedro eu conheço, a Nova Criação eu conheço. E você, quem é? Então você precisa dizer, eu sou um agente do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Uma igreja que não ora, ela é apenas uma organização religiosa. E de organização religiosa o mundo já está cheio. Amém? Terceiro, qual é a terceira característica da igreja que vai continuar essa obra? É uma igreja que crê na soberania de Deus. No versículo 16, diz assim, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Pedro, ele olhou para a tragédia que envolveu Judas, aquela traição de Judas ali, mas Pedro, ele não olhou para aquele evento da traição de Judas como um plano fracassado, como se Deus tivesse sido pego de surpresa ali pelo fato de Judas ter traído a Cristo e levado Cristo à cruz. Pedro viu um plano de Deus se cumprindo, ou seja, Deus está sendo soberano sobre a história. Deus está sendo soberano sobre a sua igreja. Era necessário. Deus continua, apesar disso, apesar daquilo, Deus continua no governo. As coisas acontecem na minha vida e na sua vida, mas elas não estão fora do governo de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus, e se eu estou no reino de Deus, quem governa a minha vida não é Satanás, quem governa a sua vida não é o governo deste país, não é o governo daquele outro país. A igreja, nesse sentido, ela é governada pelo Senhor, porque onde há o Espírito Santo morando dentro de nós, aí está o governo de Deus. Amém. Então Pedro diz, olha, era necessário que acontecesse, porque fazia parte do plano de Deus, de levar Cristo à cruz, para que ele pudesse, por meio da sua vida, resgatar a minha e a sua vida. Amém?
Então Deus continua governando e nem a traição de Judas surpreendeu o Senhor. É interessante, às vezes a gente tem dificuldade de ver as coisas e entender. Você já viu um tapete? Quem já viu um tapete pelo lado de trás? Quem já teve a curiosidade de pegar um tapete todo trançadinho, que tem aquele desenho bonito, e olhou na parte de trás do tapete? Quando você olha a parte de trás do tapete, você não consegue, muitas vezes, discernir aquele desenho, aquela figura, aquela forma que está ali. Mas quando você vira o tapete, aí você vê toda aquela beleza. Então, às vezes, a gente olha para a circunstância da vida como quem está vendo um tapete pelo lado avesso. A gente não entende e a gente tem dificuldade. Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que o Senhor permite isso? Por que a tragédia bateu na porta de fulano? Por que esse problema aconteceu na minha casa, na minha vida? E a gente está olhando o tapete pelo lado avesso. Mas você precisa entender que Deus olha o tapete pelo lado correto. Amém? Amém? Então você não precisa compreender a Deus, você precisa confiar nele. Entende? Você nunca vai compreender. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que dele possa receber? Então, você precisa entender que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. E nós temos visão limitada. E nós estamos olhando o tapete pelo lado avesso. Mas Deus está vendo o tapete corretamente. Então, por quê? Porque Ele está no governo das nossas vidas. Amém? Deus vê o quadro inteiro. Nós vemos apenas partes, mas o Senhor vê o quadro completo e Ele sabe aquilo que Ele tem de propósito para a minha vida e para a sua vida vai se cumprir. Amém? Quarta característica dessa igreja é que ela continua mesmo quando alguns desistem. No versículo 17, o texto diz: era um dos nossos, falando de Judas, teve parte nesse ministério, no versículo 25, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Judas abandonou, irmãos, o seu chamado. E isso precisa a gente entender o seguinte, que nem todos perseveram, nem todos terminam a caminhada. A existência de desertores não interrompe a missão. Um exército, quando existe um desertor, pastor que já esteve aí no exército, o fato de uma pessoa no exército desertar, sair, abandonar, o exército para? Não, o exército não para, o exército continua. O fato de alguns desistirem, irmãos, não é para nós simplesmente dizer, pois eu também não vou fazer. Porque o irmão ali assumiu a obra aqui, uma obra aqui no ministério, na igreja, e esse irmão desistiu e agora morreu aquele ministério. É assim que acontece? Não, Deus levanta outros. Amém. Porque a obra não vai parar até Jesus voltar. Amém. Então, nós precisamos entender isso. Não é que a gente vai fazer pouco caso ou simplesmente olhar para a pessoa e dizer, já vai tarde. Não é isso. Mas você não pode, por causa de A, de B e de C, que desiste da caminhada, você pegar e dizer assim, pois eu também não vou. Já pensou se a igreja aqui tivesse desistido, se os pastores que estão à frente tivessem desistido porque A, B ou C abandonou o barco? Nós estaríamos aqui hoje como igreja? Não. A gente poderia estar servindo ao Senhor em outro lugar, em outra comunidade, mas essa igreja em si, ela não existiria. Porque o pastor Marcelo passou o cajado para o pastor Pedro. Eu gostava era do pastor Marcelo e agora é o pastor Pedro. Irmãos, ninguém é insubstituível no reino de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Não vamos parar porque algum desistiu. Nós precisamos entender que numa maratona, nem todo mundo que larga ali completa a maratona. É ou não é? Uns desistem no meio do caminho, mas a corrida continua para aqueles que permanecem. Ei, você está aí permanecendo, amém?
então a corrida continua para você. Amém? Não olhe para trás. O que é que Hebreus diz? Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não vou olhar, não é que eu não tenho que olhar para os lados ou não me espelhar nos bons exemplos cristãos que eu vejo, mas eu quero te dizer o seguinte: aqueles que eu tenho como o grande exemplo de homem e de mulher de Deus, se um dia eles fraquejarem porque eles são falíveis, a fraqueza dele, a queda dele não vai me impedir de continuar. Eu vou continuar, porque eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ah, pastor, mas teve escândalo. Ah, pastor, mas eu sofri na mão de líderes. Eu fui maltratado. Eu fui usado por pessoas, por líderes. Ei, querido, eu sei que nós passamos por isso, mas isso não é motivo para nós desistirmos, porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Sabe qual é um dos grandes erros que a gente comete? É a gente medir a fidelidade de Deus pela infidelidade dos homens. Nós não podemos medir a fidelidade de Deus pela infidelidade dos homens. O pastor está falando visão emocional e visão espiritual. Nós fomos chamados a ter uma visão espiritual. Por quê? Porque é o nosso espírito quem sustenta. É o Espírito Santo que sustenta o nosso espírito. As nossas emoções, elas são voláteis. Um dia nós podemos estar felizes, outro dia nós podemos estar tristes, dependendo de se acontece alguma circunstância boa ou desagradável na nossa vida. Então eu não posso viver no tobogã espiritual. Eu estou feliz, estou triste. Não, você não está no tobogã. Você vai em linha reta. A sua vida não pode ser um eletrocardiograma. Hein? Já pensou? Estou feliz, eu estou triste, estou feliz, estou triste. Um dia você é canela de fogo, aí no outro dia é só o pó da rabiola. Não pode, irmão. Amém? Siga firme aí em nome de Jesus. Amém? Quinto, a obra de Deus não para, sabe por quê? Porque a igreja tem a obra como prioridade. Versículo 20, está escrito assim: porque está escrito no livro do Salmo: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. A preocupação da igreja aqui não era simplesmente preencher uma vaga. Ah, Judas saiu, vamos colocar outro no lugar dele, porque a obra tem que ter 12. A preocupação aqui é o seguinte: a missão tem que continuar. Ela é prioritária. A missão da igreja é prioridade para a igreja. Nós não estamos aqui para a cesta básica, apesar de darmos cesta básica. Nós não estamos aqui para arrancar dente e criar um instituto e arrancar dente das pessoas, apesar de que se a igreja puder fazer esse serviço, ele é bem-vindo, mas a igreja tem uma missão prioritária, que é pregar o evangelho. Por quê? Porque qualquer ONG vai arrancar dentro das pessoas, qualquer ONG vai poder dar cesta básica, mas nenhuma ONG vai pregar o evangelho, porque só a igreja pode pregar o evangelho. Amém? Então, é prioridade sim. A obra de Deus, ela é prioritária. Precisa preservar a missão. E ela é maior do que qualquer indivíduo. Judas caiu, mas o apostolado deveria continuar. As pessoas passam, mas a missão permanece. A igreja chegou até aqui por homens e mulheres que ao longo das suas vidas deram a sua contribuição e passaram, e hoje estão na glória, estão aguardando a ressurreição dos santos. Mas os que aqui receberam a tocha da fé, a tocha do evangelho, estão levando adiante.
Você já viu aquelas coisas, nas Olimpíadas, o que é que acontece? Uma pessoa vai passando a tocha de mão em mão até chegar no ponto final. Ei, irmão, você recebeu a tocha da fé. Não deixa ela apagar aí na tua mão, não, hein? Amém? Quem aqui vai manter a sua tocha acesa? Amém? Até Jesus voltar. Glória a Deus. Rapidinho, eu vou terminar isso aqui. A obra de Deus não para, sabe por quê? Porque ela é feita por pessoas que têm experiência com Deus. No versículo 21, ele diz que, portanto, é necessário que todos os homens que nos acompanharam todo o tempo, no versículo 22, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Para ser considerado apóstolo, ele precisava ter caminhado com Cristo, ele precisava ter testemunhado a ressurreição de Jesus. Portanto, o critério era que ele tivesse experiência com Deus e não popularidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor não está aqui para ser popular. Pastor não está aqui para ser o popstar. Esse não é o papel. Deus deu evangelista, pastores e mestres, apóstolos, os 5 ministérios lá que fala em Efésios 4:11, se eu não me engano, visando o aperfeiçoamento dos santos. O papel do pastor não é mostrar os dentes para você e ficar o tempo todo. Não é que ele não vai ser simpático. Eu quero que ele dizer o seguinte: o papel do pastor é ensinar a palavra. Ensinar a palavra. E aí a palavra que vai transformar você. Porque você precisa ter experiência com Deus. Porque se ele não ensinar a palavra, você vai ter uma experiência religiosa. Você vai participar de uma comunidade, vai saber das doutrinas, dos ensinos daquela comunidade, mas você precisa de experiência com Deus. E a experiência com Deus, ela vem por meio da transmissão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra. Essa madrugada eu sonhei que eu estava numa igreja que é muito conhecida aqui na cidade, que eu não vou dizer o nome. E naquele culto, o cara estava falando coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, e eu olhava para as pessoas que eu via ali, que eu conheço, que não eram convertidas, estavam ali frequentando. E eu disse: meu Deus, como é que essa pessoa vai se converter ouvindo isso? E eu me entristecia, porque a igreja estava lotada, mas faziam de tudo, menos pregar a palavra de Deus. Irmãos, e aí a igreja estava lotada de pessoas não convertidas, e elas estavam ali tendo uma oportunidade de ouvir a palavra, mas aquele que estava ali na frente estava numa espécie de coach, falando de coisas que não são o evangelho, e aquelas pessoas sairiam ali daquele culto sem conhecerem a Cristo. Ei, a igreja é composta de pessoas com experiência com Deus. Você não está aqui para ser bajulado, você não está aqui para ser paparicado, você está aqui para conhecer a Cristo. Porque Jesus disse, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Irmão, se você não conhece Ele como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que você não tem vida eterna. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Então, o que você precisa é conhecer o Senhor para ter vida eterna. Para que você não tenha apenas o seu nome no hall de membro da igreja, mas que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. A igreja é feita de pessoas que têm experiência com Deus. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo aí: eu tenho experiência com Deus? Eu tive uma experiência de conversão? Ou eu simplesmente fui chegando e estou aqui frequentando porque eu gosto dos louvores, eu gosto do pastor Pedro, eu gosto de A, B e C, eu gosto da programação da igreja? Ei, não estou perguntando isso. A pergunta é: você teve uma experiência com Deus? Porque naquele dia, quando comparecer diante do Senhor, você vai dizer: Senhor, eu fui no arraial. Eu estava no arraial, não viu não? Eu estava lá, ó. Canela de fogo, divisa de fogo,
Aí o Senhor disse: apartai-vos de mim para o fogo. Você entende isso? Não é simplesmente saber do métier. Você precisa conversão. Eu preciso converter-me a Cristo. Amém? Estou terminando. A obra de Deus, ela não para, sabe por quê? Porque ela vai ser feita por meio de pessoas que buscam a vontade de Deus. No versículo 24, ele diz o seguinte: e orando, eles perguntando para Deus, quem vai assumir o lugar de Judas? Orando, disseram: Senhor, tu conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois vai ocupar o lugar dele. Não estavam aqui dizendo: eu sou partidário desse, eu sou partidário daquele. Vamos aqui ver quem tem mais voto aqui. Não. Porque a questão não diz respeito à pessoa, diz respeito à vontade de Deus. Senhor, o que é que tu queres? A obra é tua. O que é que tu queres para a tua obra? Qual é a tua vontade para este lugar? A grande questão de um pastor sênior, sabe qual é? Não é ele pregar a cada domingo ou a cada semana. O grande desafio do pastor não é produzir mensagem, que já é um desafio. Para você estar à frente de uma igreja constantemente, alimentando essa igreja, você tem que estudar, você tem que orar, você tem que buscar na palavra. Mas esse não é o maior desafio. Porque com o tempo a pessoa aprende a pregar. Hoje a gente tem informação, tem acesso, aprende a pregar. E o pastor Pedro, ele é mestre. Foi professor anos e anos. Então, ele tem facilidade de aprender. A questão não é essa. A grande questão para ele é saber: Senhor, qual a tua vontade para a nova criação? O que é que o Senhor quer para essa comunidade aqui? Porque nós temos N igrejas aqui ao redor. Mas é discernir qual é a vontade de Deus para aquela casa na qual o Senhor o colocou ali como pastor presidente. Nós precisamos entender isso, que a obra de Deus, ela precisa ser feita dentro da vontade de Deus, não da nossa vontade, não daquilo que eu quero, não daquilo que eu acho, não do melhor modelo de igreja que tem. Não, é o que é que Deus tem para essa igreja, para essa comunidade, porque é aquilo que Deus vai fazer. Não é o melhor modelo de igreja, não é escolher, é a vontade de Deus. Senhor, revela-nos a tua vontade. A nossa prioridade é discernir a vontade de Deus. Na minha vida, na sua vida, o que você precisa é discernir a vontade de Deus. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Sabe qual é o grande problema? É que a gente pega, toma a nossa decisão e chega para Deus e diz: Senhor, abençoa aqui a minha decisão. Você já decidiu, irmão. Aí vai chegar para Deus e só apresentar e pedir a bênção dele. A questão é: o que é que tu queres para a minha vida, como igreja e como crente individualmente? Amém? Penúltimo, a igreja, ela vai continuar por meio de pessoas disponíveis. Diga aí assim, disponível. Versículo 23, então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Dois homens foram apresentados ali para substituir. Ambos estavam prontos, ambos estavam disponíveis. E eu quero lhe dizer o seguinte: a disponibilidade, ela precede a escolha. Deus, ele escolhe pessoas que estejam disponíveis. Não é o mais capacitado, não é aquele que mais estudou. Eu posso ter cursos, eu posso saber de grego, hebraico, saber a Bíblia indo e voltando, mas não ter disponibilidade. E tem um irmão ali que nem estudou tanto, mas que ele está disponível. A pergunta é: quem é que Deus vai usar como instrumento na sua obra? Aquele que está disponível. Não é o mais sábio, não é o mais estudado. Por quê? Porque a capacitação Deus dá. Mas Ele quer pessoas disponíveis. E esses dois aqui estavam disponíveis. A questão era só saber: Senhor,
Qual desses? Que Deus quer pessoas que digam como Isaías. Foi que Isaías falou? Eis-me aqui. Você pode dizer hoje para o Senhor, eis-me aqui? Amém? Quantos dizem aqui, sem demagogia, não precisa nem sequer, se você não quiser levantar a mão para isso, não se comprometer, mas aí no seu coração, você está dizendo para Deus, eis-me aqui? Deus está procurando pessoas disponíveis. Vamos ficar de pé. E por último, isso aqui é uma estratégia para eu poder dizer o último ponto. A obra de Deus, ela não para, porque ela vai continuar por meio de pessoas fiéis. Amém? Versículo 26. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, e foi acrescentado ao grupo dos 11. Sabe o que me chama a atenção? Que antes desse evento aqui, ninguém tinha ouvido falar de Matias. Hein? Quem? Ah, Matias, porque Matias fez isso, isso e aquilo. Nada. Matias nem sequer existia no jogo do bicho. Nem sequer estava lá. Mas na hora que precisou de alguém, ele estava disponível. Sabe por que ele estava disponível? Porque ele estava sendo fiel. Amém. Ele estava sendo fiel. Irmãos, o reino de Deus, ele avança por meio de servos fiéis. Nos lugares mais simples. Mais simples. A pergunta é a seguinte: Deus vai poder contar comigo e com você? Amém? Então eu quero fazer agora uma oração. No culto de oração estão previstas 3 orações. A primeira oração eu quero fazer hoje. E qual é? É para que você responda a essa palavra dizendo: a obra de Deus vai continuar por meio da minha vida. Porque eu vou estar em unidade, eu não vou estar aqui sabotando os planos da igreja, eu não vou estar aqui torcendo para que as coisas dêem errado para poder eu dizer, tá vendo, eu não disse? Você vai estar em unidade, você vai estar em oração, você vai estar confiando na soberania de Deus, você vai estar sendo perseverante, você vai estar buscando ter uma experiência com o Senhor, você vai estar buscando a vontade de Deus, você vai estar sendo disponível e você vai estar sendo fiel. Então, se você tem o propósito nessa noite de fazer isso, sabe do seu lugar que eu quero orar por isso? Quero orar por você para que Deus te capacite, para que você tenha não apenas a boa vontade, mas que você tenha o poder do Espírito Santo. Primeira coisa que precisa é você estar disponível. E eu quero hoje que você dê um sinal de disponibilidade, respondendo a palavra e vindo aqui à frente. Se você vier aqui à frente, agora, respondendo essa palavra, eu estou dizendo o seguinte: eu estou entendendo que você está dizendo, Senhor, conta comigo. Essa obra não vai parar.